Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para você formar a sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, esse é o canal para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que esse canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Vitrine Política, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo. Desempenho de Flávio implode, o Centrão aciona o alerta vermelho do PT. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Mostra é que Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita em absolutamente todos os cenários. Tá no slide 30 da apresentação da Quest. É esse que eu estou mostrando para vocês na tela. Pode botar em tela cheia, Bruno. Não importa se tem o Tarcísio ou não na disputa, o Flávio passa para o segundo turno em todos os cenários analisados. E não é só que o Flávio é o candidato mais viável da direita, mas ele também tem crescido, e crescido muito. Em setembro do ano passado, essa mesma Quest dizia que o Lula ia bater o Bolsonaro com 14 pontos. Eu disse isso, essa mesma Quest. Flávio, lembrem-se disso, em setembro, muito mais avançado na corrida eleitoral, a Quest dizia que o Lula ia bater Bolsonaro por 14 pontos. Acabou com 1,8 de diferença nas maquininhas. Agora o Flávio, no mesmo instituto, está só, e eu digo só, 7 pontos atrás. E ele vem crescendo. O milagre é esse crescimento acelerado da campanha do Flávio, ponto a ponto, levantamento após levantamento, sem o apoio de muita gente, pelo menos sem um apoio entusiasmado, de muita gente que se diz da direita. E também com um cerco inicial do Centrão, da Faria Lima e das viúvas contra ele. E contra tudo e contra todos, o Flávio está se consolidando cada vez mais, e já se consolidou como candidato da direita, e vai se consolidando cada vez mais na disputa. E isso mostra o quanto que essas pessoas estão descoladas da realidade. Se o Flávio e o Tarcísio concorrerem, quem vai ao segundo turno é o Flávio. Isso não vai acontecer, só para deixar claro, isso não vai acontecer. Tá? Mas é só para deixar claro que a candidatura do Flávio nem depende da candidatura de Tarcísio. E não é só com ele, todas as pessoas que preferem outros candidatos ao Flávio estão completamente desconectadas da realidade eleitoral, e eu venho chamando a atenção disso. Outro dia eu encontrei uma pessoa aqui, não vou dizer quem é, um comentarista da Jovem Pan, veio tomar café da manhã comigo aqui, e ele me falou, acho que o Renan vai pontuar aí com uns 7, 8%. Eu quase cuspi o café de riso. Né? São as pessoas que falam, não, Kassab esse programa, porque Ratinho Júnior será o candidato da direita. Zema, as pessoas dizem, Zema será o candidato da direita. E olhem os números da pesquisa. O teto do Zema, no melhor cenário, é de 5%. No pior, é de 1. 1 ou 2? 2. Zema pontua entre 2 e 5. Ratinho Júnior pontua entre 7 e 11. Caiado pontua entre 3 e 5. E os números do Renan, em quase todos os levantamentos, o único levantamento é um levantamento onde não tem Flávio e tem Tarcísio, e o Renan pontua com 5%, mas em todos os outros ele pontua 1%, 2%. Aldo Rebelo também 2%, 1%. Eu não vou ficar aqui nem comentando os números do Renan, porque eu não estou aqui para humilhar ninguém. Mas o descolamento da realidade dessas pessoas... e não é que sejam, no caso do Ratinho, não é que seja uma pessoa ruim, ou o Zema seja uma pessoa ruim, não é nada disso.
O que me chama a atenção é a dificuldade da leitura política dessas pessoas que se dizem analistas políticos. E estão no Brasil e estão mais desconectados do que a população pensa do que eu que estou aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando aqui, Renan, e tem um negócio engraçado, porque a Mica, aqui do nosso programa, a Mica Spakoska, foi perguntar ao pai dela o que ela achava do Renan e da candidatura dele. Aí o pai dela virou e falou assim: o Renan Calheiros vai ser candidato a presidente? Porque as pessoas nem cogitam. Eu estou até fazendo uma propaganda aqui com mais audiência do que eles costumam ter. As pessoas nem cogitam. Renan, tem um cara que é candidato. Vejam, deixa eu comentar, e eu falei para vocês que o programa de hoje ia ser radioativo, deixa eu comentar um trecho da Globo News com o presidente da Quest, o Felipe Nunes, falando justamente sobre esse assunto. Bota aqui. Como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista. Aqui nessa coluna está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está. A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise. Só para deixar claro aqui para vocês, não deveria estar falando isso, mas vou falar antes, depois eu me entendo aqui internamente. Em uma pesquisa interna feita, a transferência de votos do Bolsonaro para o Flávio já passava dos 95%. Tá? Só para a gente seguir adiante. Essa é da Quest 78%. Só para a gente seguir adiante. É o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. E o Flávio tá igual o Ratinho, né? Exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno, isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição, e o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Prestem atenção nesse ponto que ele explicita. O Flávio, isso é a pesquisa da Globo, o Flávio avançou nos bolsonaristas, mas também entre a direita não bolsonarista. Isso quer dizer que se você é de direita, você quer um candidato de direita e as pessoas não têm enxergado outros candidatos como uma alternativa realmente de direita. E o Flávio domina e tem avançado de forma avassaladora nesse grupo. Além disso, outros números favorecem o Flávio. Veja nesse próprio ponto. Que tá dando susto na gente, Bruno? Tô com a cara do Felipe Nunes aí assustado. Volta aquela cara do Felipe Nunes assustado, você consegue? É só a cara dele assustada, assim. Não sei como é que você fez aquilo. Esse vídeo até foi tirado do Carlos Jordi, viu? Um abraço pro Carlos Jordi. Olha a cara do Felipe Nunes vendo pesquisa, vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Essa é a cara do Felipe Nunes vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. O ponto que ele estava chamando a atenção é o quanto que o Flávio avançou também, não só entre os bolsonaristas e a direita não bolsonarista, mas avançou de forma impressionante nos eleitores chamados moderados, e isso ainda sem a consolidação. Eu acho que a gente está chegando nesse momento agora, no momento da união em torno do nome do Flávio. A gente está chegando na consolidação. Eu conversei hoje ao telefone com o governador Tarcísio e falei assim, a gente está vivendo aqui extraoficialmente o que se chama, o que aqui nos Estados Unidos seria consolidação pós-primárias. Né? A turma está batendo, está custando a entender, não, o candidato vai ser realmente o Flávio, e aí eu acredito que haverá uma consolidação, acredito que outras pessoas virão de forma mais entusiasmada. É normal sair na frente. Eu acho que algumas pessoas estão retardatárias, mas é normal sair na frente. Vejam o slide 69, tá? Que 11% das pessoas ainda sequer sabem quem é o Flávio Bolsonaro, ou seja, que Flávio Bolsonaro é o candidato. Então tem muito potencial para conhecer.
Um outro slide mostra que 38% das pessoas, olha que loucura, quase 4 entre cada 10 brasileiros não sabem que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio como candidato. É um outro slide que não é esse que está na tela. E quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, melhor é a percepção que elas têm dele. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Trump diz à Noruega que não se sente mais obrigado a pensar na paz. O presidente norte-americano afirmou que agora pode focar no que é bom para os Estados Unidos, depois de ser esnobado pelo prêmio Nobel. O presidente dos Estados Unidos, Trump, disse em uma carta ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr, que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, ou reforçou sua exigência de controle da Groenlândia. A carta obtida pela agência Reuters foi uma resposta a uma mensagem enviada a Trump por Stories e pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb, centro-direita, opondo-se à sua decisão de impor tarifas a aliados europeus por se recusarem a permitir que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras. Não me sinto mais obrigado a pensar apenas na paz, embora ela sempre seja predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América, escreveu Trump em carta. Story afirmou que a Reuters dito repetidamente a Trump que o Comitê Norueguês do Nobel, responsável pela premiação, é independente e que o governo da Noruega não exerce qualquer controle sobre ele. Trump manifestou reiteradamente o seu desejo de receber o Nobel da Paz, que em 2025 concedido à líder da oposição da Venezuela, Maria Corina. Na última quinta-feira, ela entregou a sua medalha a Trump durante uma reunião na Casa Branca, embora o Comitê Norueguês do Nobel tenha informado que o prêmio não pode ser transferido, compartilhado ou revogado. Em sua carta à Noruega, Trump também questionou novamente a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia, dizendo: a Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China e porque eles teriam um direito de propriedade, afinal. Não há documentos escritos, apenas se sabe que um barco atracou lá há centenas de anos, mas também tivemos barcos atracando lá, disse o presidente dos Estados Unidos. O mundo não estará seguro a menos que tenhamos controle total completo da Groenlândia, acrescentou Trump. Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz e por ter interrompido mais de 8 guerras, eu não me sinto mais obrigado a pensar puramente na paz, embora ela sempre seja predominantemente, mas agora posso pensar no que é bom apropriado para os Estados Unidos da América. A Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China, e porque eles têm um direito de propriedade, afinal. Não existem documentos escritos, é apenas que um barco chegou lá há centenas de anos, mas nós também tivemos barcos chegando lá. Eu fiz mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa desde sua fundação, e agora a OTAN deveria fazer algo pelos Estados Unidos. O mundo não está seguro, a menos que tenhamos controle completo e total da Groenlândia. Obrigado. A Groenlândia é uma vasta ilha ártica rica em minerais, é uma parte autônoma do Reino da Dinamarca. Trump tem rejeitado o interesse estratégico norte-americano na ilha, localizada em área considerada sensível do ponto de vista militar e geopolítico, sobretudo por sua oposição no Ártico. Na semana passada, a França, a Alemanha, Reino Unido e outros países europeus enviaram contingentes e militares para a Groenlândia a pedido da Dinamarca, em uma tentativa de reforçar a presença de segurança no território. E movimentação levou aos Estados Unidos a anunciar tarifa de 10% contra países da OTAN que enviaram tropas à região, com a sinalização de que a alíquota pode subir para 25% a partir de junho. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.